Fala galera, bem-vindo a mais uma live. Vou já dar um spoiler aí. Hoje a gente vai estar falando de consumismo, minimalismo e cobrança. E aí, para isso, eu convidei um amigo muito especial aí, o Aldax, e daqui a pouco ele vai entrar aí na live. Então, para quem for assistir, esse é o conteúdo do dia. É, Muito obrigado pela presença. Vou estar chamando aí o meu amigo Aldax. Pode pedir para entrar aí, que eu já estou vendo que ele está na área. Olá, Simone, Thaís, tudo bem? Bem-vindo aí à live. Essa live vai ser muito legal. Legal. Vamos aceitar aqui o áudio. Que bacana. Olá, Fala, Eduardo, tudo bem? Tudo certo? boa noite, boa tarde, né? Aqui ainda é boa tarde, aqui em Bogotá é boa tarde. Não, aqui já é Aí boa já é boa noite já. noite. Boa noite. Como é que tá? Tudo Que bem? legal. Tudo bem, obrigado aí por ter aceito o convite. Eu que agradeço pelo convite, né? Eu acho que isso é fundamental aí, a gente tá trocando essa ideia, vai ser bem bacana. Hoje o assunto vai ser bem dinâmico aí. Não tenho Eu dúvida. vou- eu já tenho um pessoal aí que eu convidei aí, tô vendo que tá entrando aí, bacana. Bem-vindos. E eu vou me apresentar, Aldax, e aí depois na sequência você se apresenta, mas Perfeito, para ficar gravado aí. Então, perfeito. para quem não me conhece, meu nome é Eduardo, né? Eu trabalho há mais de 20 anos com cobrança, eu ajudo, os analistas de cobrança a obter melhor resultado na carreira e, e aí eu convidei nosso amigo Aldax porque eu acho que o assunto tem a ver, né? A gente tem que ter um pouco, de empatia e conhecer o lado do consumidor para poder fazer as cobranças com mais empatia. Então, aproveitem, mandem as dúvidas, quem tiver assistindo depois, pode mandar para a gente via Instagram, e aí a gente vai respondendo pouco a pouco, tá bom? Agora é com o senhor. Legal, legal, sim, ó. Obrigado aí, primeiro agradecer o convite, né, Eduardo? Acho que é muito legal a gente poder trocar essa ideia e falar um pouco sobre o minimalismo do ponto de vista, né, para vocês que trabalham com a parte de cobrança, entender o contexto, né? O minimalismo tá totalmente atrelado com a questão do consumismo, né? São opostos. Então, são pontos bem legais para a gente levantar, como tu falou, para ter essa questão da empatia, né? Para quem for cobrar, entender o contexto do que acontece lá do outro lado com o consumidor, o que que leva na mente do consumidor ele a consumir. Mas antes de a gente entrar no assunto, vou me apresentar. Eu me chamo Aldais, eu digo que eu sou um pesquisador profundo do minimalismo, explorador desse estilo de vida, e eu defendo que o minimalismo ele é o estilo de vida do futuro, tá? Eu defendo que o minimalismo é o futuro e por isso hoje eu estou aqui fazendo tanto conteúdo no Instagram. Hoje comecei minha jornada lá no YouTube também. Então foi o primeiro vídeo postado agora às 7 da noite. Então tudo isso com um grande propósito de, de poder levar a mensagem do minimalismo para mais pessoas, que eu não tenho dúvida que todo mundo que embarcar nesse estilo de vida vai poder ter uma vida magnífica com o essencial, né? Que é a transformação que eu vi acontecer na minha vida, eu tento sempre levar para as outras pessoas, tá? Então, só fazendo uma introdução, queria dar boa noite para todo mundo que está chegando, aproveitar, né? Galera que está chegando aí agora, vamos ver aqui quem chegou. Ideia Campai Kovacs. chegou, Uhum. Ideia, Laís está aí. Que legal, cara. Tem um pessoal Isso, que é legal que entra pessoas que te seguem, pessoas que me seguem também. Isso é muito bacana, exatamente. que é essa ideia, né? Então, eu vou pedir, aproveitar a janela aqui, pedir para a galera que está conectada, que está mandando salve e tudo mais, aqui do lado tem um botãozinho, eu acho que é aqui, tem um botãozinho de enviar para as outras pessoas. Se vocês clicarem nesse botão, vai abrir a lista de amigos de vocês. E enviem para os seus amigos, escolhem 5 pessoas, tá? 5 pessoas
que vocês acreditam que precisa escutar essa mensagem a respeito de consumismo, aquela pessoa que consome de forma desenfreada, que talvez queira se encontrar melhor, entender o que está acontecendo. Muita gente consome sem saber o que acontece, né, com elas, o que está causando esse estímulo. Então, E também escolhe querer 5 saber, né? pessoas e manda para essa galera para eles virem aqui para a live, que vai ser muito bacana. Exatamente. E tem gente que não conhece o que é minimalismo, né? Ouve falar, mas acaba não conhecendo. Então, convide que hoje o Aldaz vai responder todas as dúvidas aí, se o tempo deixar, né? É, isso aí. E aí já vou emendar a pergunta aí para você aí, o que é minimalismo na sua concepção? E aí você detalha aí mais a sua experiência com minimalismo, né? Legal, legal. Então, para fazer essa introdução, né, o que que é o minimalismo? Eu acho que antes de eu falar exatamente o que é o minimalismo, é legal a gente ter claro o que que não é, né? Muita gente constrói nas suas cabeças imagens sobre o minimalismo e começa a acreditar naquilo ou por distorção mesmo de entendimento e tá tudo bem, ninguém é obrigado a saber exatamente o que é, para isso que a gente está aqui. O minimalismo é legal deixar claro que o minimalismo não é um voto de pobreza, o minimalismo não é viver na escassez, tá? Muito pelo contrário, o minimalismo ele é a vida abundante, só que com aquilo que é essencial para você. Então, o minimalismo está pautado em viver com aquilo que é essencial, eliminar da nossa vida tudo que é excesso, tudo que é supérfluo, tudo que não vai agregar, de certa forma, as nossas demandas internas. A gente vive muito na resposta dos estímulos externos, na resposta de cobrança de padrões de beleza, de padrões de comportamento, de padrão de quais eventos a gente deve ir ou não. Então a gente começa a ter que ir em todos os eventos, fazer social o tempo inteiro, e tudo isso é excesso. O minimalismo ele não está só ligado a viver com poucas coisas. Na verdade, não é nem isso. É viver com o essencial em todas as áreas. Então, Hum. isso inclui viver com o essencial, né, nos objetos, nos relacionamentos pessoais, no seu trabalho. O minimalismo ele se aplica ao trabalho, à vida profissional, na carreira, né, nos eventos que você vai frequentar. Enfim, ele se aplica a tudo, até na alimentação, na moda e por aí vai. Então, o E minimalismo é, é isso, é viver com o essencial. e é engraçado que a maioria das pessoas que eu conversei, assim, né, que tinha essa noção aí, que era voto, não voto de pobreza, né, mas você andar que nem franciscano, não comprar nada. Aí uns falavam que era muquirana. Então é bom você ter explicado É, que não é isso, né? e sobre a questão de não comprar nada, né? Ó, o Wilson tá te mandando um salve aí, Edu. Ó, entrou Bom, aqui. Wilson, bem-vindo aí, amigo. Sobre, Obrigado pela presença. sobre essa questão de não comprar nada, né? O minimalismo ele não está ligado a isso. O minimalismo está ligado ao consumo consciente, o que é muito diferente do não comprar, né? Então, eu costumo dizer que o minimalista ele não é anticapitalista, né? Não tem nada a ver com isso. O minimalismo ele é anticonsumismo. É diferente. O consumismo está ligado a uma ideia de que todos nós somos consumidores, né? Que é a forma como a gente é categorizado pelo mercado. Todo mundo é consumidor e ponto, e tem que se comportar dessa forma. Então, o minimalismo ele se põe de forma diferente desse padrão que tentam encaixar a gente de consumidores. Então, a gente vai consumir de forma consciente. E o que é consumir de forma consciente? Consumir de forma consciente é, por exemplo, não querer ter uma coleção de tênis, porque é moda, ser sneakerhead, ser o cara que é colecionador de tênis. Aqui já vai uma crítica aí, se tem alguém que é colecionador de tênis, vai ficar louco, mas não é colecionar tênis porque é na moda, porque pô, os tênis são Exato. legais, são diferentes. Não, você pode consumir um tênis Adidas Easy, que é aquele lá do... Oh, meu Deus, fugiu o Mais nome. top. Do Nossa. Kanye West, que é o tênis do Kanye West, que é caríssimo. Tu vai lá, compra um tênis de 5 mil reais, pode comprar. O minimalista ele Exatamente. pode ter, inclusive o dia que eu tiver poder aquisitivo, eu vou fazer questão de ir lá comprar, a ponto de comprar um Exatamente. tênis nesse valor, né? Então, eu vou fazer questão de comprar, porque é um baita de um tênis e ele cumpre bem a função dele, e tu pode ter um tênis que tu vai usar para os teus rolês, para dar volta e tudo mais, não precisa de uma coleção, entende? Porque isso também está ligado a demandar mais produção da indústria.
O que está ligado também a mais queima de combustível fóssil, mais liberação de CO2 na atmosfera, geração de polímeros que depois não são reciclados. Existem pouquíssimas, por exemplo, né, usando o exemplo do tênis, existem pouquíssimas alternativas de você reciclar um tênis, né? Até mesmo as grandes empresas como Nike e Adidas, elas não dão conta de reciclar os tênis. Elas têm algumas iniciativas, mas que são o efeito delas, de acordo com a demanda do que eles produzem, o efeito da sustentabilidade que eles tentam aplicar é muito baixo. Então, é muito mais ligado ao consumo consciente, né? Essa responsabilidade de consumir o que você realmente precisa e é essencial para você. Também é ligado a, óbvio, escolher marcas que têm responsabilidade social, que trata bem seus empregados, que paga, que é uma marca idônea e que tem responsabilidade ambiental também. Então, o minimalismo ele não está ligado a não consumir, ele está ligado a consumir de forma consciente. E com qualidade, né? Porque se você tem um produto de qualidade, você não precisa trocar ele várias vezes, né? Você compra, às Exato. vezes, um mais baratinho, três, quatro, e aí não dura o que duraria um de melhor qualidade, um pouco mais caro, né? Exatamente, E, ó. O Wilson falando aqui, ó, tenho 3 pares de All-Star há mais de 10 anos. não, e o Isso Wilson, hoje. acho que ele está vendo a sua guitarra ali atrás, ele toca a guitarra muito bem, ele é professor de guitarra. Ah, é? Então, Legal, aí legal. também isso serve para guitarra, certo? Você não pode ter muitas guitarras, muitos instrumentos para Aí os colecionando, né? músicos começam a ficar doidos, porque cada guitarra é um timbre diferente, meu Deus do céu. Aí eu já vou dar um recado para os músicos. Encontre a guitarra que tem aquele timbre que é o essencial para você. Que é aquele que representa a sua essência, que representa o som que você quer. Não precisa ter todas as sonoridades. Divide com os outros guitarristas essas identidades, fica legal também. Bacana, bacana, porque é isso que a gente, por isso que eu te convidei, né? Eu vou falar para a galera, porque assim, eu convidei ele porque, meu, mas o que que tem a ver cobrança com minimalista? Falei, cara, porque no final, se a pessoa não tiver consciência do que é essencial e ela fizer um gasto muito grande, a conta vai chegar, né? Até que a gente chegou nesse texto, né? No final a conta chega, porque se você não tiver o controle, você vai ter um monte de coisa, você vai ter um Eduardo te cobrando lá, e, e aí você, como publicitário também, você sabe a história inversa, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? O efeito da publicidade, né? Ah, sim. Para que as pessoas consomem, que fazem as pessoas consumirem mais, né? Aham. Antes de eu falar sobre isso, eu queria ver os comentários aqui. Tem uma galera chegando aqui, ó. Eu vi que tem o Alan que me mandou um salve. Bem-vindo aí, Alan. O, Obrigado. o Wilson falou assim, ó. Opa, você não precisa de uma guitarra nova. Aprenda a tocar bem aquela que você já tem. Perfeito. Ótimo mantra para a galera. Exatamente. É isso aí. Mas falando sobre o consumo, né? É, como vocês estão me conhecendo agora, para quem não sabe, eu venho do marketing. Eu sou formado em marketing. Ainda tenho uma agência de publicidade mais voltada para publicidade de serviços no digital, né? O que não é algo exatamente que faz com que as pessoas consumam produtos, né? São serviços no digital. E ao longo de todos esses anos que eu trabalhei com isso e que eu estudei sobre publicidade, eu entendi, obviamente, até para poder trabalhar com isso, eu entendi a, como é que é feita a publicidade para que as pessoas consumam, né? Então, o que que acontece? É utilizado pela publicidade, então aí já vai um ponto legal para todo mundo que trabalha com cobrança entender esse ponto da empatia, né? Para ter empatia com o outro lado, com o consumidor. Muitas vezes aquele consumidor ele está comprando não é por uma escolha consciente, né? Como eu falei, o minimalismo é sobre consumo consciente, você consumir de forma consciente. Mas a grande maioria da população, a grande massa, acaba vivendo de uma forma de só responder a estímulos externos, né? E é justamente esse posicionamento que o minimalismo se entra, né? Ele se põe contra os estímulos externos para atender a demanda interna. Mas a grande maioria das pessoas vai responder a estímulos externos. E o que são esses estímulos hoje, né? Os mais presentes? É a publicidade, é a televisão, é o rádio, o jornal, né? O jornal impresso, é o Instagram, é o Facebook.
é o YouTube. A publicidade está cercando a gente em todos os lados. A gente vai assistir um filme e está lá dentro a publicidade dentro do filme, tem um merchan de uma marca, né? Então, é que eles chamam de product placement, né? O produto dentro de um contexto de uma história. Então, vai lá ver um filme onde Eu, Robô, né? Falaram sobre o All-Star agora há pouco. Eu, Robô, onde o Will Smith vai lá e veste um All-Star, num filme extremamente Exatamente. futurista. Olha a mensagem que isso passa, né? Isso foi comentado extremamente na época, né? Foi algo muito falado sobre esse filme. Então, a publicidade está ali, que é para te colocar, dizer assim, ó, use um tênis, use tal coisa que é ligado a esse vencer com um herói. É uma pessoa que conquista. Se você estiver usando isso, você vai conquistar. Ou se você tiver tal coisa, se você tiver tal carro, usar, se vestir de tal forma, você vai ser aceito. Você vai ter um lugar num grupo de pessoas que são as pessoas que se vestem, se identificam com isso. Só que não é algo isolado, né? É o tempo inteiro. E todo dia novos produtos estão surgindo. E o que é feito? Até então, se um produto é lançado hoje, eu não tinha uma demanda interna de ter esse produto, porque ele não existia. Ele não existia. Aí a publicidade faz o quê? Ela usa gatilhos mentais, ela usa de técnicas ligadas aos neurônios mesmo, né? Que a gente chama de neuromarketing. Então, ela usa de técnicas para fazer com que você sinta a necessidade, acredite que você precisa de fato, precisa e você se convence disso, ou melhor, a Exato. publicidade faz com que você se convença, para que você compre, para que você consuma. Desesperadamente. A coisa é lançada ontem, a galera já está louca para comprar hoje. E isso Para não ficar acontece. fora do contexto, né? A E isso pessoa acontece ela porque fica com medo de. se gerou um desejo, se cria um desejo, se cria uma necessidade. E se a pessoa parar para pensar, se perguntar, mas por que tu precisa disso? A pessoa não sabe responder. Ela só sabe que ela Exatamente. precisa. É bizarro. É bizarro o poder que o neuromarketing tem de fazer com que as pessoas desejem as coisas. Eu vou contar uma história que tem um livro muito bacana, tá? Até indico para vocês lerem. Eu indico até para as pessoas que são minimalistas para que elas entendam a mente delas nesse ponto de vista. É, Bacana. que é um livro chamado A Lógica do Consumo. A Lógica do Consumo, ele é um livro pautado em experimentos que foram feitos, né, ligado com, enfim, com leituras do cérebro da pessoa, enquanto eram feitos testes de publicidade em cima dela e tudo mais. E ali tem vários exemplos de como é despertado o desejo em você. Então, um dos testes que é clássico, né, muita gente conhece esse teste, está ligado à Coca-Cola e à Pepsi, né? Então, a pessoa toma Coca-Cola e toma Pepsi sem ver o rótulo, tá? Sem ver o rótulo, a pessoa prefere, ela fala que ela prefere o sabor da Pepsi. Olha, interessante. Ela fala quando ela não vê o rótulo. E o cérebro dela fala a mesma coisa. Olha o poder do marketing, tá? Aí a pessoa vai tomar e vendo o rótulo. É feito teste com pessoas que vão ver o rótulo. Quando a pessoa vê o rótulo da Coca-Cola e toma Coca-Cola, não só ela fala da boca para fora que ela prefere Coca, como o cérebro dela diz que ela prefere Coca. Como é que tu vai explicar isso? É o poder do marketing, porque está ligado a momentos que ela viveu, que ela lembra, porque a Coca tá relacionado a Natal, a momentos em família, né? Eles trabalham Abrir muito o a marketing. felicidade. Então, é todo um branding que é trabalhado dessa forma, o marketing, o neuromarketing é trabalhado para que você crie essa associação. Você reconfigura o seu cérebro que dizia antes que o seu cérebro, tá? Não é você. Seu cérebro que dizia antes que gostava de Pepsi sem ver o rótulo, você reconfigurou ele que quando ele associa a imagem daquele rótulo vermelho com aquela ondinha branca, seu cérebro diz assim, não, é isso aqui que eu prefiro. Exato. Então a coisa é tão poderosa a esse ponto. Então, por isso que eu digo que o minimalismo, ele é uma retomada dessa consciência, uma retomada do teu lugar, um posicionamento ante o status quo, ante o padrão, onde você vai dizer assim, ó, beleza, pode mandar publicidade, mas eu vou exercer o meu livre-arbítrio. Eu vou dizer se eu Exato. quero ou não. Vai passar pelo meu crivo interno, de forma consciente. Eu não vou mais responder aos estímulos de forma inconsciente, de forma automática. Basicamente isso.
Então, e até o Alan aqui ele comentou aqui, né, dessa questão de você querer comprar as coisas, né? E aí ele comentou celular, carro do ano, celular do ano, então faz com que as pessoas fica nessa, né? A publicidade gera uma necessidade que você precisa trocar, porque senão você está fora do contexto. E Uhum. aí, se você não tem essa consciência, você acaba entrando, né? Uma questão que a gente vai entrar também seria como que a gente usa o minimalismo no trabalho, né? E aí eu vejo que assim uma parte do minimalismo é que na hora que você está consumindo sem a sua consciência, né? Você está gastando um tempo da sua vida que você levou para ganhar aquele dinheiro, aquela quantia gerou um tempo e aí você compra e às vezes você não usa, às vezes o negócio fica na gaveta, né? A gente teve a conversa antes, né? E aí eu até te mandei algumas fotos, falei, cara, eu vi aqui e já vi que ainda falta muito, né? Precisa estar trabalhando full time nisso, né? Toda hora no presente, né? No Não, essencial, né? eu vou dividir para a galera aqui o que aconteceu, porque eu acho que é legal contar essa história. O Eduardo veio conversar comigo e tal, e antes de a gente fazer a live aqui, a gente fez uma call, uma ligação aqui para a gente preparar. O que a gente vai falar, né? Como que vai ser esse processo? Aí eu conversei, a gente conversou ali uma hora, mais de uma hora, e eu falei bastante sobre o minimalismo com ele, né? Aí não deu nem um dia, né? O Eduardo mandou foto para mim do armário dele, começando a fazer uma revolução minimalista em casa, e foi um barato, foi muito legal. Não, E é exatamente, porque isso, é assim, isso. Porque eu acho que assim, eu, ó, muita gente, eu acredito que muita gente ainda não pratica o minimalismo porque não conhece a fundo perfeito, né? e talvez não tenha identificado os benefícios que isso traz para a vida, né? Não tenha identificado que quando você começa a exercer o livre-arbítrio de dizer assim, ó, eu não vou para sociais com pessoas que eu não me dou tão bem ou que eu não faço questão para poder escolher ficar com a minha família, o quão isso é benéfico para essa pessoa. Eu não vou me desdobrar para atender demandas de outras pessoas que ficam me pedindo favor o tempo inteiro, ou ficam pedindo para eu fazer isso e aquilo. Eu não vou me desdobrar para atender essas pessoas quando eu vou estar deixando de atender demandas minhas, fazer projetos meus, realizar meus sonhos. Então, o minimalismo tá muito ligado a essa tomada de consciência do que é essencial para a gente. E se a gente não cuidar do que é essencial para a gente, o tempo vai passar e a gente não vai realizar nossas coisas, não vai executar nossos projetos. Então, um dos bens mais preciosos que a gente tem é o nosso tempo. Exatamente. É o nosso tempo. Então, um bom minimalista, ele faz gestão do tempo, ele cuida da sua agenda, ele tem a sua agenda Organizado, para né? poder olhar na sua agenda, vai lá no Google Agenda, que seja, ele vai olhar o que é de essencial que tem no dia dele. Então, ele vai, a partir do momento que ele recebe uma demanda externa que não é algo essencial, ele vai dizer assim, não, não, pera lá. Agora eu preciso exercer meu livre-arbítrio. Agora eu preciso olhar minha agenda e ver se eu tenho um tempo para atender umas demandas que não são essenciais para mim. E tá tudo bem se tiver esse tempo e quiser fazer isso. Só que tem que ser de Exatamente. forma consciente. Ou você saber assim, ó, eu tenho tempo, vou usar para isso. Ou pensar assim, ó, não tenho tempo e eu prefiro abrir mão de algo essencial nesse momento para ir fazer tal coisa por uma ou outra razão, que daí a pessoa pode ter uma justificativa dela, né? Por questões de relacionamento com as pessoas que eu gosto e tal, quero estar mais presente. Agora eu vou dar um pause no meu projeto que estava previsto para esse dia, para ir para um aniversário, para ir para uma confraternização. Então, mas todos esses movimentos eles têm que ser de forma consciente, porque senão o tempo passa e a gente não realiza as coisas. Então, é engraçado, ó, tem um pessoal que está entrando, obrigado aí, gente, por ter tá entrando na live, estou vendo que acho que alguns seguidores seus, Tem a bem-vindos, Luana aqui, a minha cunhada, Rodrigo Marques, amigaço meu, parceiraço, é ah, diretor de teatro. Chega aí, sejam bem-vindos aí. massa, E é massa. legal essa questão do tempo, né? Porque justamente quando eu fiz essa arrumação, né? Eu vi que agora ficou assim, eu já era organizado, o pessoal me fala, minha esposa me chama de neura da organização, né? Mas aí com isso ficou mais ainda, cara. Então, assim, para você escolher uma roupa, é isso, né? Não tem muito de ficar fuçando. No trabalho é a mesma coisa, você organiza a sua mesa, você não fica, onde está, onde está, não, você já
já foca no que tem que fazer, nessa É, agenda, né? Por isso que tem a ver com a cobrança, né? Porque a pessoa que trabalha com cobrança, ela tem que ser organizada, ela tem que ter uma agenda e ela tem que saber o que ela vai fazer no dia. Então aí eu me identifiquei muito com o minimalismo por causa disso, né? Porque eu falei, nossa, tem a regra do 80-20 que a gente utiliza também nas cobranças, na forma que vai definir a estratégia, e aí o minimalismo também, ele pauta nisso também, né? Que você, 20% que representa 80% do aham, resultado. Então aham. eu achei bem bacana por conta disso. Aí eu falei, meu, tem a ver, tem tudo a ver com a cobrança aí. E Se liga, né? até a questão do trabalho é muito. Tem algumas coisas muito legais para se aplicar, né? Que o minimalismo ele pode ser aplicado no trabalho. Primeiro, obviamente, a mesa de trabalho, né? Falando de forma mais Exatamente. prática, a mesa de trabalho ela é uma grande. Ela tem que te servir. A mesa. Opa, manda um salve aí É, para esse caminhoneiro aí no aqui, fundo. eu estou numa avenida, então Sei eles como é. Aqui em participam, casa então é te bem dando um parecido salve também. aí. Aqui em casa é bem parecido também. Então, no trabalho, a gente tem que pensar que as coisas estão ali para servir a gente. Os objetos, a gente compra objeto, não é para a gente ficar arrumando, organizando, limpando. Organizar e limpar tem que ser consequência depois. A gente não pode comprar para Exatamente. virar refém de objetos, seja em casa, seja no trabalho, em qualquer lugar. Então, eles estão ali única e exclusivamente para servir a gente. Se eles não servem a gente, não tem uma funcionalidade na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa mesa de trabalho, se ele não tem uma funcionalidade, ele não tem por que estar ali. Então não adianta guardar porque eu paguei caro, eu ganhei do fulano, não, não. Se está te travando a vida de alguma forma, precisa sair, precisa abrir espaço. Porque outro bem poderoso que a gente tem é o espaço. Espaço para Exatamente. produzir, espaço para aproveitar, seja em casa com a família, seja no trabalho para produzir algo, entende? Então, se a mesa está cheia de coisas, como é que você vai ser criativo? Como é que você vai organizar as suas coisas? Como é que você vai espalhar, de repente, papéis que você precisa organizar se está tudo bagunçado já? Então, o primeiro passo é a mesa de trabalho, ela tem que estar livre. Livre, 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 livre. Ali em cima, no máximo, um papel e uma caneta. É claro que existem as exceções, né? O papel, a caneta e o computador. Mas existem algumas exceções de acordo com cada profissão, mas é isso. Tem que estar só a coisa que você usa. E olhe lá, na minha mesa não tem papel e caneta. Não tem. Caramba. É o iPad E, pronto, entendeu? tem, e também gera distração, né? Se você deixa muita coisa, né? De repente você está concentrado até no trabalho e aí você começa a olhar as coisas que não tem nada a ver. Você se distrai, né? Com Não, a própria, mais. Porque se a né? gente está fazendo algo que é meio chato para a gente, que a gente não está engajado ali, não está empolgado, qualquer coisa é mais interessante. Né? Um clipe Exatamente. de papel, desmontar um clipe de papel fica mais interessante do que trabalhar. Então, Grampeador. se tiver uma caixinha de clipes ali, mas você não usa clipes e não tem por que estar em cima da mesa, ou você só tira para usar uma vez no dia, duas, é preferível que tudo que você tem, que você usa menos vezes no dia, mas que você usa uma, duas, três vezes no dia, é preferível que esteja na primeira gaveta da sua mesa do que em cima dela. Na Ah, que mesa legal. realmente tem que estar aquilo que você usa o tempo inteiro, que é o que a gente chama de uso frequente, pouco usado e raramente utilizado. Então, é um método que a gente usa Segmentação. de organização. Então, o uso frequente é aquilo que você está o dia inteiro trabalhando naquilo ali. Computador. No meu caso, é o iPad, é o que eu uso o dia inteiro. O cara está em cima da mesa. As outras coisas vão estar, o que é pouco utilizado, vai estar ou na primeira gaveta, ou numa caixa organizadora, daí essa caixa, se for pequenininha, pode estar em cima da mesa, se for fechada. Enfim, vai estar num acesso um pouco mais fácil. E o que é É, o pessoal. raramente utilizado, o que é raramente utilizado, vai estar no estoque oculto, né, que a gente chama, que é uma caixa um pouco mais afastada, é um armário mais afastado, um arquivo, porque você É. raramente utiliza, então não tem por que estar perto de você ou em fácil acesso. Então é meio que Mas também tem como que se ter um fosse tempo, né? algo Se você radial. Oi? deixa tem que ter um tempo, né? Porque se você deixa nessa caixa e aí você não mexe nessa caixa durante 6 meses, você não precisa, né? Pra- Se não forem documentos, né, que são, né, questões, às vezes, documentos de questão jurídica, fiscal e tudo mais, né, então são coisas que às vezes precisa guardar, né, então você vai guardar numa pasta exclusiva de coisas que você sabe que vão ficar anos ali, né, mas quando são coisas que às vezes, uma nota fiscal que depois de X meses, X anos, ela pode ser descartada, então tem que ser revisado, de tempo em tempo, sempre fazer uma limpa. Eu já sou minimalista há muito tempo,
E eu sigo fazendo limpas periódicas. É claro que essa limpa, quando eu comecei minha jornada, era aqui, ó. Era direto, era quase todo mês eu fazia uma limpa para tirar alguma coisa lá no começo. E vai diminuindo, mas nunca cessa. Porque o que Exato. é essencial para você hoje, essencial, lembrando, é aquilo que te serve para alguma coisa que tem uma funcionalidade na sua vida. O que é essencial para você hoje pode não ser amanhã, pode ficar obsoleto por alguma razão. Você mudar o seu foco de trabalho, o jeito de trabalhar, né? Então isso vai fazendo que algumas coisas sejam mais obsoletas. Um exemplo, falando até de trabalho, eu sempre fui o cara que adorava usar papel e lapiseira para anotar coisas de reunião, para anotar ideias. E o que eu percebi com o tempo? Que aqueles papéis iam se acumulando e eu tinha que gastar tempo para revisar o que eu ia usar ou não. Perdi a anotação, porque sempre vai perder, ou passa trabalho para achar depois. Então, o que eu fiz? Eu pensei, cara, existe o Google Docs para quê? Por Exatamente. que eu vou escrever num papel, consumir papel, ou seja, mais lixo, produção de mais lixo, demandar mais extração da natureza, mais queima de CO2 nesse processo inteiro, desde a extração até a produção do papel, até ele chegar na nossa casa. Por que eu vou demandar mais esse consumo? Se eu posso pegar no Google Docs, abrir um documento novo e fazer minha reunião. Se eu posso ter lá um documento de reunião, de assuntos das reuniões dos clientes. Então, eu abro lá o documento do cliente, vai ter lá a reunião, a data, depois uma outra página, e tudo organizado ali. E quando eu precisar, eu sei onde está, eu consigo dar um search. Eu não tenho que pegar uma pilha de papel e ficar ali passando um por um e Exatamente. procurando. Desesperado, né? Então, esse foi o processo que eu fiz. Então, eu mudei minha forma de trabalhar e eu entendi que ter um arsenal de lapiseira, ter um arsenal de caneta, ter um arsenal de lápis e uma pilha de papel em casa, para mim não fazia mais sentido. Então, eu consegui eliminar muitos objetos. Hoje eu tenho uma lapiseira e uma caneta na casa inteira. É isso que tem. Se for jogar stop aqui em casa, tem que trazer a caneta de casa. Caramba. Entendeu? Até o Renato aqui, ó, ele trabalhou comigo, ele está me denunciando aqui. Ele disse que lembra da minha mesa. Né? Mas eu não sei se ele lembra para o bem ou para o mal. Aí depois ele fala que ele usa essa técnica que você está falando. É, ele Ah, deixa 2 meses e joga fora. Né? alguém falou que a tua mesa era um exemplo aqui, o Alan falou. Ah, é? Verdade, a mesa de trabalho do Edu era um exemplo mesmo. Ah, então ainda bem que era bom. Eu falei, depende da época que ele viu, né, minha mesa, né? Então. Mas geralmente eu não deixava mesmo, eu deixava dentro da gaveta os grampeadores, o que eu não usava sempre, e aí os documentos mesmo, que era do dia a dia, mas era bem pouco, né? Mas Uhum. é que a empresa tinha essa prática também, né? De sempre estar fazendo campanhas para você tirar a tralha da mesa e deixar só o que você não usa, né? Isso eu lembro. Deixa eu só dar boa noite aqui. A Girassol das Palavras Ah, entrou agora, mandou um girassolzinho pra gente, bem carinhoso. Boa noite. boa noite, obrigado. Eu lembro que a gente conversou isso na nossa call, né, no sábado. Foi, E eu até falei, quando você me contou que a empresa que você trabalhava, ela tinha esse ciclo, né, de tempos em tempos fazer com que vocês destralhassem a mesa, o ambiente de trabalho de vocês, e ele acabava doando esses materiais. Eu até comentei, a empresa não faz isso à toa. Ela não faz, exatamente. não faz o fim dela não é gerar uma doação, acaba sendo consequência. A finalidade é tornar vocês mais produtivos. Então, quando tem coisa obsoleta na mesa, baixa a produtividade. Então, isso é batata. Né? Então, não é uma coisa que o minimalismo está. Uma ideologia que o minimalismo quer criar e impor para as pessoas. Isso é algo que é estudado, que as próprias empresas sabem que ter muita coisa em cima da mesa tira o foco, baixa a produtividade. Que legal. Se quiser ler aí, fica à vontade, cara. Tem umas. Né? O teu colega aqui comentou, sua mesa sempre foi um exemplo a ser seguido. Housekeeping. Housekeeping é um E movimento que a empresa faz, né? a empresa fazia, é. Então, e aí a gente acaba pegando o hábito mesmo, né? Depois, no começo era meio difícil. Eu lembro que eu peguei bem do começo, né? Então, aí o pessoal ficava meio apegado, escondia as coisas para não ter que, porque passavam no departamento com a caixa, né? E você tinha que, Aham. você tá usando? Você não tá usando? Tá aqui. Então era bem assim, meio. Aí o pessoal guardava, escondia.
Aí depois o pessoal ia embora, tirava tudo e colocava de Mas aí depois o pessoal foi pegando essa prática, né? E aí foi entendendo que realmente era bem melhor você andar pela empresa, não tinha caixa de arquivo, né? Porque uma das coisas que tinha muito era caixa de arquivo. E Uhum. é uma distração, é o que você fala, né? Tipo, ficava lá para tomar cafezinho, né? E então é Exatamente. E essa questão que tu falou é interessante, do pessoal esconder, né, de ter um apego com os objetos e ter essa relação e com o objeto de posse, né, de é meu, eu não posso perder. É como se estivesse perdendo algo, né, uma sensação de perda. isso que E a gente conversou, né, sobre isso, né? E se eu tenho um apego, né? Pô, eu ganhei aquilo lá, tenho um carinho e não quero dar, não uso, mas também não quero. é porque a gente tem a questão, tem dois sentimentos que libera, e isso e é no consumo também, tá? Na hora que a gente vai comprar alguma coisa, tem duas sensações que a gente tem, que a primeira é a de conquista. Então, seja você comprar ou você ganhar, você conquistou aquilo. Você conquistou aquele objeto. Ou porque alguém te deu, ou porque você se inscreveu num sorteio e foi presenteado com aquele, agraciado com o sorteio, mas você conquistou, você precisou se inscrever no sorteio. De alguma forma, você precisou estar na empresa para ganhar o material para utilizar. De alguma forma, você conquistou aquilo ali. E depois da conquista é a sensação de posse, de poder, de ter controle sobre algo. Isso é inerente do ser humano, né? De querer ter essa posse. Só que a gente vive no século XXI, a gente já evoluiu demais. O ser humano já é o outro ser humano daquele primitivo lá atrás. Então, a conquista, a posse, não tem por que a gente relacionar esses sentimentos primitivos à conquista de objetos, né? A posse de objetos, a ter o controle, dizer, ah, não, tá sobre a minha mesa, eu preciso ter controle, então ninguém pode tirar isso aqui de mim, senão eu estou perdendo. Senão eu estou perdendo, estão tirando de mim, eu estou deixando que tirem, entende? Exatamente. Então que ser fraco que eu sou, que deixo que tirem coisas de mim, né? Então acaba tendo esse tipo de sentimento, o que faz com que as pessoas tenham muito apego pelos objetos. Por isso que eu digo que o minimalismo, ele é uma mudança a nível da mente. Ele não é um ato, o ato é consequência. Ele é uma mudança a nível da mente. Você precisa ter a consciência de que a partir do momento que você começa a viver só com o que é essencial para você em todas as áreas, a partir desse momento você precisa ter consciência que você está ganhando muito na outra ponta. Que você está ganhando tempo, qualidade de vida, que você está ganhando espaço na sua casa, está ganhando produtividade, está ganhando uma vida mais leve, menos angústia, menos ansiedade. Então, é uma pá Exatamente. de benefício de coisas que você não compra, de coisas que o dinheiro não paga, entende? E ele dá a transformar para a experiência, né? Para você não em coisas, ter coisas, mas sim você guardar experiências, né? Você ter experiências. Então, você teve a experiência de ganhar, já vai ficar na sua mente, que lá você não precisa ter um objeto ali te lembrando isso, né? Já se foi uma experiência marcante, vai ficar com você, né? Exatamente, isso puxa o gatilho do presente, né? Me lembra a questão do presente, de ganhar presentes. Ah, muita gente tem muita dificuldade de se desapegar de presentes que ganha, né? Ah, eu ganhei, é do fulano de tal, me deu com tanto carinho e tal. Só que o presente, ele é um ato construído socialmente para dizer para outra pessoa assim, ó, eu lembrei de você e eu me importo com você. Basicamente isso. A Exatamente. partir do momento que o ato foi consolidado, o presente foi passado adiante, essa representação aconteceu já. Então você não precisa guardar o objeto para lembrar que aquela pessoa se importa e se lembra de você, né? Então é claro, você não vai pegar e desdenhar de um presente, né? Uhum. Você pode ficar um tempo com ele, se você gostar, se ele servir para você for funcional, você vai usar. Senão você vai ficar um tempo com Exatamente. ele, depois você vai passar para uma outra pessoa que vai utilizar de verdade. Exatamente. É Isso é da vida, né? A gente fala que é claro, da vida pro objeto novamente, né? Porque às vezes fica parado e outra pessoa vai utilizar e você deu vida pro objeto, né? exatamente. Deu vida e Tem de uma pessoas que não seguidora sua poderiam. aqui, ó, Oi? que me mandou uma seguidora sua, mandou um depoimento aí, ó. Ah, legal, ó, deixa eu ver aqui. A Milena, ela comentou o seguinte: comecei a seguir o Aldaz Minimal e achei muito interessante o minimalismo.
Estou aprendendo muito. Obrigada, o minimalismo está fazendo muito sentido na minha vida. É sobre isso, e eu fico muito feliz, assim, quando eu recebo lá no Instagram mensagens, as pessoas voltam e meia mandam inbox para mim, ou comentam alguma coisa com esses depoimentos, assim, as pessoas tiram um tempo para escrever os seus Exatamente. depoimentos. E eu fico muito feliz, porque eu tive essa transformação na minha vida, né? Então é por isso que eu faço hoje esse movimento, por isso que eu dedico tempo da minha vida para algo que para mim hoje é essencial, que é uma missão minha, que é levar o minimalismo para o máximo de pessoas que eu puder e quem sabe até gerar um impacto a nível social, um impacto realmente a nível social, seja no impacto de consumo, um impacto de bem-estar das pessoas. Eu acredito que uma sociedade formada por pessoas minimalistas é uma sociedade melhor, porque ela é uma Exatamente. Com sociedade essa formada por consciência, né? pessoas. Oi? Com essa consciência do minimalismo, né? Do essencial, né? Eu achei Exatamente. bem bacana a parte do essencial, porque às vezes eu na parte da cobrança, né? Às vezes eu já tive situações que eu cobrei pessoa física, né? E aí você sente que a pessoa, ela não queria, né? Não era essencial. Mas pela oportunidade ela comprou e depois não conseguiu, pagar as coisas, né? E aí você vê que essa falta dessa cultura, né? De a gente falar mais do essencial, do minimalismo, e para a pessoa evitar, às vezes, chegar numa cobrança, e aí não dorme por causa disso. Aí você já tem vários estresses por conta de uma compra que não era essencial, né? Então, é bem bacana esse ponto de vista mesmo, assim, que É, você passa. isso, exatamente, porque vão ser pessoas que vão estar mais resolvidas com elas mesmas, né? Que quando a pessoa consegue entender o que é essencial para ela, ela não vive aquela coisa de querer ter algo que botaram na cabeça dela. Então isso acaba gerando outras coisas de ganância, sabe, de concorrência, sabe, deslealdade, porque vira uma caçada, vira uma coisa de farinha pouca meu pirão primeiro. Eu preciso, eu tenho E que conquistar, eu depressão, tenho né? que ter essas coisas. Porque a pessoa está olhando Pessoa para fora, a pessoa está querendo atender a demanda do marketing, da publicidade, fica entendeu? em depressão, né, por conta disso. Ah, eu não Claro, tenho. Meu amigo comprou o iPhone 12 e ele não está na pele do amigo, não sabe o que aconteceu, não sabe, mas ele fica ansioso, né, com depressão e às vezes não é o essencial, né? Não, o que você exatamente, tem já é o essencial, já te cobre, né? exatamente. Então a gente acaba não atendendo as demandas internas para responder às externas, né? Que é essa questão do consumo e tudo mais. Legal. Se o pessoal tiver perguntas, aí eu tô vendo que está entrando bastante gente. Tiverem perguntas aí, gente, pode mandar aí pra gente que a gente vai respondendo aí. Já está quase no fim aí, né, Aldax? Né? Então, Já encaminhamos bastante assunto. Ô, Eduardo, queria te perguntar. Eu acredito que muita gente que está aqui, até que me segue, que está começando essa jornada minimalista, né? Às vezes são pessoas que se encontram nesse momento, talvez com bastante dívida, né? E talvez consumindo ainda não de forma consciente, mas estão nessa jornada e tal, e talvez vivendo esse momento de depressão, de ansiedade e tudo mais. Quando a gente fala de cobrança, né, que é o teu outro lado, né, o e- que que tu poderia dar de dica para essas pessoas, sei lá, em termos de negociação, em termos de até que ponto ela precisa, o que que ela de fato precisa se preocupar, né? Por exemplo, em determinado momento, se ela não paga algo, isso vai a juízo, né? Ela vai para a SPC e tudo mais, acontece esses problemas. Então, como que as pessoas devem priorizar, né? De que forma que eu preciso ter contato com a pessoa que eu estou devendo, com a empresa que eu estou devendo, para evitar os problemas maiores, né? Então, como administrar como equilibrar essa balança, como jogar esse jogo aí? legal que você perguntou. A ideia é assim, a pessoa ela tem que já quando não deixar entornar o caldo, né? Quando entorna que ela que ela já não tem como pagar, não tem como negociar, já é crítico. Então, o ideal é ela já ir identificando isso antes. Fala, pô, cara, vai chegar no mês de junho e eu não vou conseguir mais pagar. E aí o que eu recomendo é que ela entre em contato com as empresas, faça um levantamento, né, de tudo que ela deve ali,
e entra em contato com as empresas e já vai sinalizando, né? Ah, mas eles não vão cortar meu crédito. Cara, mas você já vai evitar um problema lá na frente. Então já negocie antes, né? A gente fala para negociar antes, porque quando entra numa negociação, já fica mais difícil, né? Então vai ter que ter uma entrada, às vezes muito alto, e aí ela fica meio sem saída, né? E aí isso gera a restrição e gera uma série de problemas. Então o que eu indico é que você já faça esse estudo antes, né? Comece a acompanhar, né? Se tem cartão de crédito e já vê que isso daí é um buraco sem fundo, já quebra o cartão, já para de usar e já começa aí aos poucos acertando, né? Então vai nas prioridades, né? O que é vital, o que é essencial, né? Então é tipo Bom, conta de luz, né? Se eu não pagar, vai me cortar. Água, essas coisas. Se trabalha com internet, então você tem que. Então você já começa com esses, cara. Esses aqui eu não posso deixar, não posso falhar. E aí, cara, a gente, assim, quem já passou por isso, eu já passei por isso, você começa a vender algumas coisas para tentar acertar as coisas, entendeu? Aí você já entra no mundo minimalista mesmo, assim, para, cara, tô usando isso aqui tudo, né? Nem eu fiz aqui, abri o guarda-roupa, falei, cara, deixei ali, vou usar, mais para frente eu vou usar, e não usa, né? Se você pode doar, você doa, né? Mas se você está querendo levantar recurso, então você já vê, pô, isso aqui é venda, né? Isso aqui gera uma venda, e já começa a acertar. E aí depois você já entra nesse mundo mais minimalista que é o essencial, né? Então sempre para negociar você já tenta negociar o mais cedo possível, já tenha o controle, né? É difícil, o brasileiro não tem muito hábito de fazer orçamento doméstico, e tal, dessa organização, né? Mas a gente precisa, né? Porque toda hora os preços mudam e aí você acha que uma parcelinha vai caber ali, mais uma parcelinha, né? E aí quando você vai ver, você já não está dando conta. Então o ideal é uhum. você Olha que negociar legal, antes. alguém comentou aqui. Josie Oliver. Eu estou seis meses. Josilene. Josie Oliver, né? Sim, é uma amiga minha, chama Josilene. Josilene, legal. Eu estou 6 meses sem usar cartão de crédito. Antes eu achava que isso era impossível e hoje para mim não faz nenhuma diferença. Pô, legal esse relato. Não, obrigado, Josi. E eu também, como eu estou fora do país, a gente não tem a gente tem um pouco de restrição para ter cartão de crédito em outro país, né? Você precisa ter um histórico. Então isso para o brasileiro também é tudo que você consome vira histórico bancário, né? Tá no sistema lá. Então eles estão estudando lá seu nível de endividamento. Então, às vezes, se você fica querendo pegar um cartão de crédito e te negam, aí já é um ponto negativo lá para você no rating, né? Então, tudo isso a gente, quando a pessoa está endividada, né? Assim, a gente indica para ela não ficar tentando cartões, porque isso daí vai piorando o índice dela. Porque, ela está tentando crédito, ela está sem crédito, então ela está tentando de alguma forma um crédito. E aí é negado, aí vai piorando a situação. Então, negocia, tenta negociar com antecedência, né? Se for possível. Se, não, se já perdeu o prazo, aí você abre para a empresa, ó, eu tenho como pagar isso, isso e isso. E aí, tem fornecedor que vai entender, né? E tem fornecedor que não. E aí você faz a priorização e vai acertando aos poucos, né? Mas o ideal é você evitar o consumo, né? O excesso de consumo, né? Legal, legal. Entrar no minimalismo mesmo, só o básico, só o essencial. Exatamente. Eu faço hoje, né, toda a parte financeira da casa, tenho total controle disso, e eu vejo como o minimalismo ajuda nisso, né? Até falando questão de cartão de crédito, é, você é minimalista, né? Não tem por que ter 500 mil cartões de crédito. Primeiro que você não vai precisar comprar tanta coisa. Uma pessoa minimalista não precisa ter tanta coisa, porque ela não vai comprar muitas coisas, né? E Exato. depois, quando você tem menos cartões de crédito, quando você compra o que é essencial, é muito mais fácil você manter o controle, né? Você Exatamente. sabe para onde que o dinheiro sai, de que forma o dinheiro entra, você consegue fazer todo esse controle ali do que você está gastando no mês, né? E legal essa questão de se tiver um problema,
bater pela ordem de prioridade, né? O que não pode passar batido aqui, senão eu vou ter mais problema lá na frente. Eu acho que é bacana isso para a galera que talvez esteja nesse contexto, né? Porque acontece, é natural, Exatamente. poder entender. E é Legal. tudo organização, né? Se você acaba vendo que tudo é organização, né? Então a gente não tem educação financeira nas escolas, aí a gente tem uma base que vem já ruim, né? De inflação, de um monte de conceitos, e aí isso faz você ficar desorganizado. Quando você entra num mundo minimalista, né? Aí é o que você falou, né? Você tem que um posicionamento, né, cara? Não, eu não preciso disso. Eu não quero isso agora. O que você. Eu também acho que aplica-se também para encontros, né? Se você já. Um amigo chamou, todo dia um amigo chama para você tomar uma cerveja, né? Tipo, cara, não preciso, tipo, todo dia, né, cara? Não é. Então, aí você já começa a ter essas regras, né? Então É, tem. acontece muito de a gente achar que se a gente disser não para algumas convites, a gente vai estar sendo rude ou a gente vai Isso, perder aquele contato pessoal, aquela pessoa. E quando na verdade não, muitas vezes quando a gente nega uma solicitação de uma pessoa, sabe, tipo, faz tal coisa para mim, ou uma solicitação ou um convite para um negócio, e você diz assim, olha, eu não vou poder porque nesse dia eu tenho um compromisso com a minha família, nesse dia eu vou estar fazendo um projeto que eu estou me dedicando para fazer. As pessoas vão dizer assim, caraca, ele tem prioridades, é, ele tem algo, ele tem uma agenda para seguir. Pô, o cara é organizado, o cara tem prioridades. Então você começa, pode ser que no primeiro momento gere algum desconforto em você, na outra pessoa, até achar a forma de negar convites e tudo mais, mas isso faz com que depois, no final das contas, você seja respeitado. Seja respeitado, admirado. A pessoa começa a pensar assim, o Aldaz, ele tem as prioridades dele. Vamos ver se ele pode, né? Vamos ver se ele exatamente. pode, né? E o ideal é assim, ó, você não precisa todo dia tomar cerveja com seu amigo para dizer que você está presente ali com ele. Mas o dia que você for, você precisa estar naquele momento ali. Exato, cara. Não adianta ir todos os dias da semana tomar cerveja, enquanto tá lá curtindo que era para estar curtindo a amizade ali, fazendo conexões com outras pessoas e tudo mais, tá no celular. Aí o que que adiantou? Você tá Ó, lá mesmo? tem uma pergunta aí para você aí, ó. Qual a maior dificuldade vocês tiveram sendo minimalista? Eu estou entrando agora, conheci o Aldaz agora, então tô começando nessa jornada aí, mas o Aldaz tem mais história aí, cara. Cara, qual foi a maior dificuldade Que que vocês eu pensei? tiveram sendo É de porque assim, repente é ó, uma dificuldade assim, pô, cara, vou ter que desapegar disso, sei lá. deixa eu pensar aqui. O- É que assim, me como diga. eu postei até agora, o vídeo que eu postei agora no YouTube é contando como é que eu descobri o minimalismo na minha vida, né? E foi engraçado, porque eu não conhecia o estilo de vida. Eu comecei a praticar na minha vida sem saber que existia um estilo de vida chamado minimalismo. Eu comecei a praticar de forma muito profunda, né? Muito profunda. Então, depois que eu descobri o estilo de vida, eu já estava meio caminho andado, né? Então, eu não sei dizer algo que eu tive dificuldade, porque foi tudo tão natural, assim, tão, fazia tanto sentido, sabe? Tudo. Você pode falar o que levou você a ser minimalista, né? Você me contou essa história aí no nosso call, e aí eu Cara, acho que essa é a dificuldade que talvez, que assim, que gerou você ir para esse lado, né? aham. De, Não, quando eu morava com meus pais, né? Isso começou lá, que eu vivia num contexto de acumulação, né? Com pessoas que eram consumistas e acumuladoras. Como eu costumo dizer, eu não faço julgamento, hoje eu só agradeço pelas coisas terem acontecido da forma que aconteceram, para hoje eu estar aqui falando sobre isso. Mas eu via no contexto de acumulação e eu percebi que aquilo tudo estava me gerando angústia, ansiedade, estava baixando minha produtividade, estava gastando meu tempo, eu tinha dificuldade de levar amigos em casa porque era o contexto ali, o cenário não era legal para receber a galera. Então isso começava a me deixar para baixo. Então eu comecei a praticar o destralhe, eu percebi tipo, opa,
eu preciso fazer algo oposto a isso. Então, eu comecei a organizar muito meu quarto e depois a destralhar. E destralhar, 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 até que um momento eu peguei, olhei e disse, cara, o que eu estou buscando é isso, é viver só com o que eu realmente uso. Então, tanto que o destralhe, ele começou aos poucos, depois foi se intensificando ali, quase todo mês eu estava procurando algo para se desfazer. Chegou um momento que quase toda semana, no auge ali de eu fazer o meu turning point, de virar um minimalista de fato, era toda hora procurando, isso aqui eu não preciso mais, pô, isso aqui, e repensando as coisas. É muito legal você repensar, refletir. Às vezes você está vendo um objeto ali, você reflete. Hoje você pode achar que ele é essencial. Amanhã ou depois você vai olhar para ele, cara, na real já estou convencido que não é. Você só precisa se convencer às vezes. Então eu passei por Exatamente. esse processo, assim. Então foi muito do contexto que eu vivia. Eu vi que aquilo me fazia mal e eu busquei algo que fosse inverso a isso. Legal, bacana. A Andrea comentou aqui, controlar é o primeiro passo para identificar o comportamento, né? O comportamento. Identificar, i- identificar se há gastos além do essencial. Uhum. Ah, e se não tem controle, tu não sabe, né? Tu acha que tá tudo certo e quando vê, já foi. Vamos Legal, ver deixa eu aqui. ver se tem mais mensagem aqui que está bem, Ó, o Alan bem. falou assim, mas Audaz, creio que no perfil das pessoas também entra a vaidade. Quando estudei na BMNF Bovespa, ou BMIF Bovespa, escutei uma frase que guardei, eu acho que ele fala aqui a frase. As pessoas muitas vezes compram coisas ou gastam alto sem poder para impressionar quem não conhece. O que vocês acham disso? Isso impacta para não trilhar no minimalismo? Ah, boa pergunta, Alan. Então, É, entra a vaidade, é o que ele falou, né? Entra. exatamente, né? Mas o quanto que esse movimento de comprar algo para impressionar outras pessoas, para parecer, né? A gente sabe que às vezes no mundo corporativo, por exemplo, você chegar com um carro XYZ, ou mesmo você é um advogado, você vai chegar com um carro XYZ, isso vai mudar a percepção do seu cliente, vai mudar a percepção que você causa, né? Então tem que ter um alinhamento do quão essa compra, do quão essa escolha de ter alguma coisa está alinhado com o seu objetivo. Qual a finalidade? Você quer comprar um carrão para ir na frente de uma balada, para ficar rodando giro, para chamar a atenção de mulher? Ou o carrão, ele tem uma questão do seu status no seu trabalho, que aquilo vai te ajudar a ter mais fonte de renda e assim você galgar a sua carreira, né? Conquistar a sua carreira como você deseja. Então, no final das contas, está tudo ligado ao que é o essencial. Está tudo ligado a você ter consciência. Então, uma coisa é você responder um estímulo de uma publicidade que diz assim, ó, você precisa ter um Rolex, porque é o Rolex que vai dizer que você tem status, é poder isso. Mas qual que é a finalidade que você tem com isso? Então não é a publicidade que tem que dizer que você tem um Rolex. Beleza, o Rolex é um símbolo de status, mas você vai escolher se ele faz parte da sua jornada ou não. Seu Então, brand, né? às vezes ter um carrão, dependendo, dadas as suas devidas proporções, ninguém vai fazer nada de forma irresponsável, né? Ninguém vai lá se endividar para comprar um carro que não pode pagar, mas Exatamente. você ter um carro bom, um carro importado que chame atenção, isso está ligado ao seu essencial. Então, Exato. não necessariamente isso vai estar te desligando do minimalismo, desde que seja feito de forma consciente e que em todas as áreas da sua vida, em todos os outros ambientes, você pratique o minimalismo. Entende? Porque também não adianta você dizer, ah, não, eu sou minimalista, estou comprando um carrão aqui porque é essencial para mim. Chega lá na sua casa, a sala cheia de bibelô que você trouxe todas as viagens que você Tudo é fez essencial. e você passa, né, tem que gastar horrores limpando aquilo ali, pagando alguém para limpar e, enfim, é uma poluição, é um caos visual que aquilo até te gera estresse às vezes, porque é um caos. A própria casa que era para confortar o olhar, né, enfim. Então tá tudo ligado a isso no final das contas. Exatamente. A Josi fala, hoje é melhor. Hoje eu acho que é sobre ter e não sobre. Hoje é sobre ter e não é sobre ter, e sim sobre ser, né? É É exatamente bem. isso. É exatamente isso. Eu defendo a ideia do guarda-roupa da Turma da Mônica, né?
onde cada um usa a mesma roupa todos os dias, basicamente. E essa Então, questão da roupa, que o hã? pessoal fala, só tem que usar roupa preta ou só tem que usar roupa branca, é mito? Não, isso é mito. É que assim, ó, existem algumas questões. Existe o estilo de vida minimalista e existe a estética minimalista. Ah, São coisas que têm relação, mas que são diferentes. Um minimalista, ele não precisa usar a estética minimalista. Mas nem uhum, todo mundo que usa a estética minimalista é um praticante do estilo de vida minimalista. Entende? uhum. Então, eu sou uma pessoa que eu gosto de preto, eu gosto de branco. Tá? As coisas coloridas que tem aqui atrás é da minha mulher, tá? Não é meu. O meu tá aqui. Então, eu sou essa pessoa. Esse é o Eu, seu guarda-roupa e da sua esposa, só para o para pessoal quem tá aí pensar. curioso, aqui tem todas as minhas coisas, todas as roupas da minha mulher. É isso, tá? É uma arara aberta e Uhum. tudo mais. Que da hora. Mas é porque eu gosto. Eu gosto do preto, eu gosto de usar preto, usar branco. Para mim faz sentido. Mas uma pessoa que gosta de cores, ela vai ter o seu guarda-roupa minimalista tendo a sua paleta de cores. Daí ela vai entender, enfim, as cores que ela gosta mais e tal, fazer a sua paleta, o que fica melhor com ela. Mas também não vai querer ter um arco-íris no armário, que daí sim vai ter que ter muita coisa para combinar uma coisa com a outra, né? Mas enfim, Exatamente. aí é pano para Aí manga é outra na de velho. live. Tem muito assunto, meu Deus do céu. Não, legal, cara. Para a gente encerrar, né? Você tem o curso. Eu queria que você falasse um pouco desse curso e já emendasse para deixar uma dica aí para quem quer começar ou entrar nesse estilo de vida, né? No que é essencial. Já deixa uma dica, como é que ela pode começar? Uma dica assim, meu, se eu estivesse começando hoje, com o meu quarto todo bagunçado, o que que eu faria primeiro aí? Perfeito, perfeito. Primeiro, para quem não me segue ainda, depois pode ir lá no meu Instagram me seguir, é o Dais_Minimal, né? Vai estar aqui. Também Sim. pode ir lá no YouTube, que hoje eu comecei minha jornada lá no YouTube para postar vídeos maiores, falando mais fundo sobre esse estilo de vida. Eu acredito que tem Bacana. bastante gente falando sobre minimalismo, mas poucas pessoas falando de forma profunda, ou falando os desdobramentos, principalmente os desdobramentos, né? Então, eu acho importante falar sobre isso. Então, lá no YouTube eu consigo falar até mais, né? Mas, enfim, para quem não sabe, daqui a um mês, né? No dia 10 de junho, eu vou abrir uma turma nova para o meu curso Poder do Essencial. Poder do Essencial é um curso onde eu dou todas as ferramentas, explicando todos os conceitos do minimalismo, né, de como que aplica na sua vida e como aplicar ele em todas as áreas. Então, eu dou a base com os fundamentos do minimalismo e como aplicar ele em todas as áreas. No seu guarda-roupa minimalista, no trabalho, sua agenda, gestão do tempo, produtividade, enfim. Aí vai uma infinidade de formas que as pessoas podem aplicar o minimalismo, como ser mais sustentável, né? Como fazer a compra consciente de forma sustentável, o que trocar na sua casa para ter itens mais sustentáveis, né? Então, uma consciência também ambiental que vem em decorrência do minimalismo, tem muito desdobramento. Então, ele é um curso completo. Ele é o Que curso. A bacana. dica que você pediu, eu acho que é essa. Se eu tivesse É. lá há 6 anos atrás um poder do essencial, eu estaria praticando o minimalismo a outro nível hoje, né? Mas Exato, se tiver o poder suporte, essencial né? é justamente o compilado de todos os meus experimentos, antes de saber que existia um estilo de vida, tudo que eu já experimentei de organização, né? Tá tudo ali, mais os meus estudos, né? As bibliografias que eu li e tudo mais, tá tudo no poder do essencial, para que hoje, quem quiser entrar de cabeça no minimalismo e praticar de forma profunda, consiga praticar. Mas dando mesmo a dica, né, sem ser a dica de entrar no curso daqui a um mês, a dica que eu dou para você que quer entrar no minimalismo, começar o minimalismo, o primeiro passo é saber que é uma mudança a nível da mente. Você vai precisar desconstruir todo um padrão de sociedade, um padrão de comportamento que está lá fora. Você precisa desconstruir e saber que você está sim se posicionando contra aquilo. É o que eu chamo de uma revolução silenciosa. Os minimalistas, eles são sim revolucionários. Como eu falei, o minimalismo pode transformar a sociedade. Então, é uma revolução, mas é uma revolução sem barulho. É uma revolução silenciosa que você causa em você. E, acima de tudo, se preocupe em praticar o minimalismo na sua vida de forma completa, em todas as áreas. Depois,
vai se preocupar com o seu cônjuge, vai se preocupar com o seu pai, com a sua mãe, com seus filhos, primeiro em você, tá? Eu vejo muita gente que chega no Instagram ali, ah, eu quero ser minimalista, mas o meu marido é consumista. Mas e Começa aí? você, né? Eu Exatamente. comecei no minimalismo no contexto onde todo mundo era acumulador. E hoje eu estou aqui podendo falar sobre isso, entendeu? Então a mudança tem que ser em você. Depois que você pratica a mudança em você, vai ser bizarro a forma como você vai reverberar esse estilo de vida. E a partir dessa forma que você reverbera, você tem uma vida melhor, você conquista essa vida magnífica com o essencial, as pessoas percebem. Aí não vai ser você dizendo assim, oh, vamos virar minimalista, só que legal e tal. Não, não. A pessoa vai dizer assim, cara, o que que aconteceu aí? Que rolê de minimalismo é Exatamente. esse que, meu, olha só como você tá. Aí as pessoas vão querer aquilo Exatamente. para a vida delas também. É, Então, é liderar pelo exemplo, né? Você é o exatamente. exemplo e aí a pessoa vai sentir a diferença, né? Não tem como, né? Exatamente. Então é Que isso, tá? bacana. Fechou. E eu queria que, eu acho que tá programando o teu curso já, Eduardo, já tem alguma coisa E, e prevista? Como é que tá? eu já estou para lançar também, ainda não defini a data, mas vai ser em breve. Uhum. E, e aí vai ter um módulo do nosso amigo Aldaz aí, com essa parte do minimalismo e falando um pouco dessa parte de consumismo, né? E vai ser bem bacana. Eu acho que tem tudo a ver. Espero que faremos outras lives aí para mais gente aí ter acesso, né, ao conhecimento, né? E a esse conteúdo. Eu te Legal, agradeço legal. aí pela presença, pelo seu tempo, que eu sei que é mínimo, mas eu acho que foi bem legal, o pessoal gostou bastante aí. Não, Agradeço a todos que vieram também. sem sombra de dúvidas, eu agradeço também o convite e isso faz parte da minha missão. Tá aqui também faz parte da minha missão, é algo essencial para mim, tá? Falar Que sobre bacana. minimalismo faz parte da minha vida, então tá tudo certo. Não, não furou minha fila de prioridades na minha agenda, não. Foi muito bem colocado lá. Não passou muito tempo, eu estava preocupado com o tempo, porque eu sei que o seu tempo também é mínimo, aí é controlado, então. Mas Não, bacana, ó, legal. o pessoal está dando feedback legal. Obrigado, André. Obrigado a Josi, ao Alan, a todos que participaram aí com as perguntas e foi bem bacana aí. Legal, legal. Fico muito feliz pelo feedback. Obrigado, Eduardo, e a todo Beleza. mundo que ficou aqui até agora, né? Uma galera ficou do começo ao fim. Muito feliz com Que isso. bacana. Legal. Um forte abraço, então, e aí até a próxima. Fechou. Um abraço, Edu. Até mais. Até. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Obrigado, galera.